Olá, pessoal. A live de hoje é sobre transplante de córnea no ceratocone. Quando é inevitável e quando ainda dá para esperar. Então, hoje eu vou te mostrar alguma coisa que todo oftalmo precisa dominar para conduzir o ceratocone com segurança. Quando o transplante de córnea ainda pode ser evitado e quando ele se torna realmente inevitável, né? Porque o transplante tem realmente o seu lugar, né? A grande realidade, pessoal, é que a maioria dos transplantes por ceratocone, pacientes jovens, né, acontece por falha de manejo, a grande maioria. Não porque o paciente estava destinado à cirurgia. É importante saber disso. E o transplante de córnea no Brasil, em pacientes jovens, por ceratocone, ainda é a principal causa aí, realmente, de cirurgias nesses pacientes. Nessa aula, eu vou te entregar o meu raciocínio clínico, tá? Para a gente identificar o quê? Quem ainda tem chance de melhorar a visão, de reabilitação visual, com lente de contato, com anel intraestromal e com o tratamento do ceratocone, que é o crosslink. O único tratamento é o crosslink. Lente, óculos, anel, transplante são técnicas de reabilitação visual. Outro detalhe, quem já ultrapassou esse ponto, tá? De tratamento, de reabilitação, em que, no caso, só realmente o transplante resolveria, e qual é o momento certo de indicar a cirurgia sem também atrasar o tratamento, tá? Também tem isso. Ao final dessa live, você vai ter clareza sobre o verdadeiro papel do transplante de córnea e vai saber proteger seus pacientes de indicações tardias ou precipitadas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Lins, oftalmologista especialista em córnea e ceratocone, e a minha missão é tornar o diagnóstico e o manejo do ceratocone algo acessível, seguro para o oftalmo geral. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes é tratado como tabu ou como uma sentença, quando na verdade, pessoal, é uma decisão técnica, só isso, racional e previsível, né? Quando você sabe interpretar corretamente os sinais e os sintomas e os exames complementares, né? Eu nunca esqueço de um paciente que eu atendi de 32 anos de idade, que chegou no meu consultório, tá? Desesperado, porque já tinha passado por 3 oftalmos diferentes e haviam indicado transplante de córnea para ele. E ele, transplante, estava meio assim, realmente assustado. Ele já tinha passado por adaptação de lentes mal sucedidas, lentes corneanas rígidas, gás permeáveis, mal sucedidas, estava com visão ruim realmente e acreditava que não havia mais realmente o que fazer, né? Já com essas 3 indicações de outros colegas de transplante de córnea. Quando eu analisei detalhadamente o caso dele, os exames e tudo, ficou muito claro. Ele tinha uma irregularidade óptica severa realmente, mas a estrutura corneana ainda era recuperável, tinha uma paquimetria aceitável e tinha transparência. Então, eu fiz anel. Com o anel intraestromal certo e depois uma adaptação de lente escleral bem ajustada e o controle do atrito, coçar os olhos, né? Esse paciente voltou a enxergar muito melhor, recuperou a visão, estabilizou o problema dele, né? Além disso, eu pude fazer um crosslink, eu lembro, com riboflavina hipoosmolar, porque ele tinha uma córnea muito fina, controlou, estabilizou a doença, melhorou a visão sem precisar de transplante de córnea, tá? Então, o transplante deixou de ser necessário nesse paciente. Ali, então, que eu entendi de forma definitiva, pessoal, que o transplante não é o fim do caminho do ceratocone. Ele é apenas uma opção, tá? Quando realmente se esgota, já esgotamos todas as possibilidades de reabilitação visual. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje, nessa live, tá bom? Quais são os principais erros? Vou mostrar para vocês os erros mais comuns, tá? Que fazem o oftalmo indicar transplante cedo demais, por medo, ou às vezes tarde demais também por medo, né? Erro número 1, considerar visão ruim igual a transplante. Visão ruim, pessoal, significa
estrutura não significa, aliás, estrutura perdida. Significa função comprometida. Não necessariamente estrutura perdida. Então, muitas vezes é apenas irregularidade óptica, até severa, sim, mas que pode ser otimizada com anel, com lentes especiais, com crosslink hipoosmolar, com crosslink protocolo sub-400, né, quando a córnea é muito fina. Mas se tem transparência, pessoal, vamos buscar outras alternativas que não o transplante de córnea. Erro número 2, achar que ceratocone avançado é igual a transplante obrigatório. Nem sempre. Córneas muito finas ou muito irregulares, né, podem responder bem às lentes esclerais e ao anel intraestromal corneano, ao segmento de anel intraestromal corneano. Se a gente tem uma paquimetria mínima, né, aceitável e tem transparência, a gente tem obrigatoriamente de tentar o anel, crosslink e as lentes de contato antes do transplante. Erro número 3, não testar lente escleral antes da indicação cirúrgica. É outro erro, por preguiça ou sei lá o que, né? A lente escleral, depois da lente rígida de córnea, né, quando não o paciente não adapta com a lente corneana rígida gás permeável, intolerância a essas lentes, desconforto, aquele astigmatismo residual. Então, a lente escleral é a que mais resgata visão em casos avançados. É uma lente muito... Erro 4. Interpretar estágio 4 avançado de ceratocone como ponto sem retorno. Nem sempre. Estágio 4, gente, é guia, não sentença, tá? Guia. Análise estrutural é mais importante. O mapa epitelial, curvatura posterior, a espessura, entendeu? Então, isso aí manda muito mais do que a simples interpretação sobre estágio. Estágio 4, o paciente... A gente se surpreende muito com a acuidade visual sem correção desses pacientes com ceratocone, e às vezes estágio 4. Surpreende muito. Às vezes você tem ali um estágio 4, uma alta refração terrível, uma ceratometria muito elevada, mas o paciente ele tem uma acuidade visual sem correção até 20/30, 20/40, que é boa para esse tipo de estágio, né? Então, a gente nunca pode negligenciar a medida da acuidade visual sem correção. Erro número 5. Deixar o paciente piorar por insegurança ou intervir antes. Isso é um erro, né? Atraso terapêutico leva a transplante evitável, tá? Então, a gente tem que realmente, se puder, evitar, né? E erro número 6. Falhar na documentação de progressão. Sem evidência clara de progressão, você perde o timing certo da intervenção que evitaria, tá, uma cirurgia tão invasiva quanto um transplante de córnea, que você tem riscos de rejeição pelo resto da vida desse paciente. É um paciente jovem, é um paciente que tem uma vida inteira pela frente, escolar, profissional, é um paciente que dirige, é um paciente que estuda, é um paciente que lê muito. Então, o transplante, ele realmente limita e é um problema de saúde pública até mesmo, sabe? Então, pessoal, a maioria dos transplantes, eles são feitos por falta de critério, do que por falta de córnea mesmo, sabe? Então, vamos lá. Aí você me pergunta, como é que é o jeito certo, então? O jeito certo são ali os critérios reais para evitar ou para indicar o transplante na hora certa, né? Agora eu vou te mostrar, então, como eu faço para decidir de forma objetiva, criteriosa, técnica, quando ainda dá para evitar e quando não dá mais. Também a gente não pode ficar postergando, que o paciente complica, né? Quando ainda dá para evitar o transplante, o que a gente faz? Quando a lente escleral corrige bem a visão. O paciente com lente escleral, que está ali com o seu 20/30, está feliz, a lente é confortável, ótimo, fica com a lente, né? Se o paciente alcança boa acuidade visual com as esclerais, não é hora de transplantar, é óbvio. Vamos acompanhar, vamos fazer o crosslink, vamos acompanhar. Anel intracorneano, excelente, uma cirurgia pouco invasiva, minimamente invasiva, a gente não mexe com o eixo visual, é uma cirurgia reversível,
é uma cirurgia que pode ser complementada, você pode reajustar, é reajustável, tira aquele anel, coloca outro, se for o caso. Recuperação rápida, uma semana o paciente já está bem enxergando, então o anel intracorniano ainda pode regularizar a córnea. Então, cones descentrados, assimétricos e irregulares podem melhorar com o segmento de anel correto. Então, não é hora de fazer transplante. Você pôs o anel, avisar o seu paciente que o anel não é para tirar o óculos, não é para corrigir grau, é para otimizar a ótica desse paciente, melhorar a acuidade visual com correção. Depois do anel, ele vai usar um óculos e vai ficar bem, vai ficar com seu 20/30, entendeu? Ou uma lente de contato gelatinosa, tórica, que é mais confortável. Não é hora de transplante nesses pacientes também. Outro detalhe aí o jeito certo, né? A córnea mantém espessura estrutural mínima segura. Se a córnea mantém uma espessura estrutural mínima segura, tranquilo. Tem transparência? Tranquilo. A gente tem que pensar menos sobre o formato e mais sobre a resistência biomecânica. Se ela ainda tem uma resistência biomecânica boa, está transparente, tem uma paquimetria, entendeu? Mais de 300 micras, você pode segurar esse transplante ainda. Outro critério, o epitélio mostra padrão recuperável. Se o epitélio revela que a irregularidade é mascarada, dá para recuperar ótica sem transplante. Outro detalhe, a progressão ainda pode ser estabilizada com crosslink. Se a progressão ainda pode ser estabilizada com crosslink, que é o tratamento, estancar progressão cedo em pacientes jovens, evita transplante mais tarde, é lógico. Quanto mais jovem, melhor. Eu já fiz crosslink em pacientes de 14 anos. Só que com os estudos provam que o turnover dessas córneas ele é rápido, né, nos pacientes jovens. Mas você daqui 5 anos, 7 anos, repete o crosslink, se for o caso, controla, entendeu? Não faz transplante, óbvio que não. Isso é quando a gente deve evitar. E quando o transplante realmente é inevitável, porque o transplante córneo tem o seu lugar, como eu falei, né? Quando ele é realmente inevitável, às vezes você tem que fazer. Quando você tem opacidade estromal, central, profunda, significativa, como, por exemplo, pós-hidrópsia aguda, né? Se a qualidade óptica está perdida, se a estrutura está comprometida, não há lente ou anel que resolva, principalmente se você tem uma opacidade no eixo visual. Como aqui, ó, nessa próxima, leucoma pós-hidrópsia central. A cicatriz compromete o eixo principal, o eixo visual. Tem como, né? Você vai pôr uma lente, melhora, um anel não vai adiantar. Um estroma extremamente fino, com instabilidade real, aquele estroma que tem menos de 300 micras, 250, 200 micras, né? Realmente não dá para você colocar anel nessas córneas, né? Quando o tecido não aguenta lente, hipóxia, o anel já não é indicado, porque a córnea não tem espessura mínima para você passar anel ali. Então, realmente, nesses casos, o transplante de córnea também está indicado, tá? Falha total de adaptação óptica. Se a escleral não resolve visão e o estroma não permite anel, sem alternativa. Aí ele vai cair realmente no transplante de córnea, né? Cones catastróficos, com elevação posterior extrema, também. Né? Nível de distorção biomecânica que inviabiliza a reabilitação visual. Transplante de córnea também, né? Nesses casos. Então, pessoal, qual o transplante que eu escolho? De preferência, quando possível, o DALK, né? Que é o transplante lamelar anterior profundo, que a gente preserva o endotélio do paciente, diminui rejeição. Então, melhor preservação de estrutura aí no DALK, menor taxa de rejeição e melhor recuperação. O transplante penetrante, quando a opacidade é profunda demais ou a interface do DALK não é possível, quando você já tem uma lesão muito profunda, quando você já tem comprometimento do endotélio, né? Quando você tem ali uma hidrópsia com ruptura desse endotélio, com edema de córnea agudo, depois com a recuperação, com aquela fibrose, com aquela cicatriz, ou quando o paciente já tem uma endoteliopatia associada, tem uma distrofia de Fuchs, por exemplo, uma alteração. Então, você é obrigado a fazer o transplante penetrante, trocar tudo, a córnea inteira, né? Reservado para casos mais estruturais, com problemas estruturais mais graves. Então, pessoal, quando você junta epitélio, elevação posterior, espessura,
visão real da lente escleral, a indicação fica evidente. Você pega tudo, soma nisso aí e você vê que a indicação fica evidente. O transplante deixa de ser medo e vira decisão técnica. Tá? Eu fiz aqui um fluxograma que eu vou mostrar, que eu vou falar para vocês aqui sobre a indicação aqui do transplante de córnea. Tudo começa na avaliação da acuidade visual do paciente, sem correção e com correção. Nesse caso, nós vamos fazer avaliação do paciente com correção no GRINS. Quando a acuidade visual desse paciente com correção no GRINS é satisfatória, você passa óculos. Quando é insatisfatória, ou seja, pior ou igual a 20/40, o óculos já não adianta. Então, a conduta, assim, a sequência normal seria lente de contato. Mas alguns pacientes, pela relação médico-paciente, pode passar direto para uma conduta cirúrgica, que é o anel. Isso vai depender da relação médico-paciente, vai depender da experiência do médico, se ele tem uma boa experiência com adaptação de lentes ou não, vai depender do paciente, se ele aceita ali testar a lente de contato, ou se ele já quer passar direto para um procedimento cirúrgico que ajuda a estabilizar a doença, como é o anel, ou se o paciente tem pânico de cirurgia, ele vai tentar a lente de contato. Mas a sequência normal seria óculos não deu certo, lente de contato, né? Aí você tem vários modelos, né? Tem desde a lente de contato gelatinosa, tórica, que dependendo do grau do ceratocone não melhora a visão. Tem as lentes corneanas rígidas, gás permeáveis, que até pouco tempo atrás era o padrão ouro, só que às vezes o paciente é intolerante, né? Tem intolerância ao uso das lentes corneanas rígidas, né, ou um grau de astigmatismo residual muito grande. Você tem outras lentes, tem as lentes híbridas, né, que são aquelas que têm o centro mais rígido e a periferia, uma saia mais gelatinosa, só que essas lentes, elas pelo centro ser mais rígido e mais espesso, você tem uma maior hipóxia da córnea, umas lentes que são lentes também que degradam muito fácil, tem que estar trocando sempre essas lentes. Tem o piggyback, né, que você colocar uma lente gelatinosa e por cima uma lente rígida, só que o piggyback, o paciente tem que trabalhar com 4 lentes, né, 2 lentes em cada olho, quer dizer, o manejo é muito difícil, soluções de limpeza multiuso diferentes, então na prática o piggyback é complicado. E por fim tem a lente escleral, que a lente escleral realmente chegou para ficar, que é uma lente confortável, na questão do piscar, da margem, da pálpebra, é uma lente segura, é uma lente que costuma dar uma acuidade visual muito boa, só que tem o valor, né, o preço da lente, que não é barato, mas é uma lente, então você tenta aí a lente de contato, seja qual for, igual eu falei. Se o paciente ficou com uma acuidade visual satisfatória com lente de contato, melhor que 20/40, usa a lente. Se não, você parte para o anel. E o anel intraestromal, se tem uma espessura mínima, 350 micras ou mais, e a córnea transparente, o anel resolve bem, regulariza, melhora a acuidade visual, ajuda a estabilizar o ceratocone e o paciente depois vai usar um óculos ou uma lente de contato gelatinosa, que é mais confortável. Se o paciente não pode fazer anel, córnea muito fina, hidrópsia, cicatriz, né? Já tem ali um eixo visual comprometido, já tem uma córnea de menor que 300 micras de espessura no ponto mais fino, 250 ou 200 micras, impede realmente fazer anel. O próximo passo, naturalmente, será o que? Seria indicar o transplante de córnea. Então, pelo fluxograma, o transplante de córnea, você dá preferência pelo DALC, que é o lamelar anterior profundo, né? Só se não der para fazer o DALC, que é uma endotéliopatia, hidrópsia e tudo, você tem que optar pelo transplante penetrante. Então, você faz o transplante. A acuidade visual satisfatória com óculos ou com lente depois do transplante, ótimo. A acuidade visual insatisfatória, aí você tem que removendo as suturas, tá? Remoção seletiva de suturas, normalmente depois do 3º mês, que é melhor a gente fazer com a topografia, guiado pela topografia, para você ir tirando os pontos ali para melhorar esse astigmatismo do paciente e melhorar a visão e controlar esse astigmatismo. Mas, se mesmo assim a acuidade visual desse paciente é insatisfatória,
depois do transplante, com óculos ou com lente, aí você tem outras opções. Você tem a topoplastia, você tem até mesmo PRK, topoguiado, né? Você tem o anel também intraestromal que pode ser realizado nessas córneas pós-transplante também. Então, pessoal, esse é mais ou menos o fluxograma, né, de conduta no paciente com ceratocone até você chegar passo a passo, até você chegar ali na indicação de transplante de córnea. Certo, pessoal? Então é isso. Eu quero antecipar aqui a próxima live. Na próxima live nós vamos entrar em um tema extremamente prático, especialmente para o oftalmo geral que atende ceratocone no seu consultório, tá? De maneira rotineira. Óculos, lente rígida, escleral ou híbrida? Qual a lente eu testo primeiro em cada estágio do ceratocone? Interessante, né? É uma aula 100% aplicável no consultório, tá? 100%. Que vai te dar um protocolo claro de escolha e adaptação inicial. Então anota aí, na próxima semana, próxima quarta-feira, né, às 20 horas, a programação, a previsão. Qualquer alteração, a minha equipe avisa para vocês aí nas redes sociais. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a nossa próxima live aí na semana que vem.